E esse papo de que Rony pode trocar o Palmeiras por um clube da Arábia Saudita, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz resposta importante de um dirigente alviverde. Preciso te atualizar também sobre Gerson, meio atacante do Flamengo, que estava com um enorme problema no banco. Tem informações sobre Bruno Lage, o técnico pretendido pelo Galo, concorrência para o Atlético Mineiro. Falo também sobre o novo centro de treinamento que será construído para o Botafogo. E o Vitor Roque, a caminho do Barcelona. As últimas do mercado, bastidores, informações dos times grandes e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, tá bom? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Estou colocando na tela os jogos dessa quarta-feira na Série D do Campeonato Brasileiro. Não teremos jogos da Série A por causa da data FIFA, mas a quarta divisão tá pegando fogo. Na primeira tela, destaque para o jogo do Brasiliense diante do Iporá. Na segunda tela aparecem Brasil de Pelotas, Ferroviária, Caxias e Santo André, times bem tradicionais. Já na terceira tela, Inter de Limeira, o Campinense e a Tunaluso. Destaque na quarta tela para o Santa Cruz, time que tem levado verdadeiras multidões nos jogos em casa, e também para o 15 de Piracicaba. Para participar na aposta ganha, você sabe, só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e não perca a chance de vir se divertir comigo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o São Paulo, que assinou o primeiro contrato profissional com um menino chamado Rian Francisco, atacante com passagem pela base do Palmeiras, que fazia sucesso no SCA Brasil. Foi contratado na temporada passada, nesse ano no Sub-17 já soma 18 gols em 8 partidas. São Paulo se apressou, assinou o primeiro contrato profissional do menino e dessa maneira está mais protegido em relação ao assédio de clubes do Brasil e do exterior. Bora falar também sobre Pedrinho, atacante recentemente dispensado pelo São Paulo. Adivinha com quem ele está namorando? Ao que parece, Pedrinho voltou com a ex-namorada que havia o acusado de agressão e foi a responsável, o ato dele foi responsável por sua dispensa no tricolor. Bora falar também sobre o Santos, que recebeu uma oferta do Antalyaspor da Turquia pelo Bauerman. O Peixe não tem nenhuma intenção de ficar com o Bauerman depois do zagueiro ter sido descoberto naquele esquema de manipulação de resultados. A tendência é que o Santos feche nos próximos dias a transferência em definitivo do jogador para que ele possa atuar na Turquia. Bauerman que pegou 12 jogos de suspensão. Para fechar o giro de notícias, informação que vem de Portugal dá conta de que o Jorge Jesus tem em mãos uma oferta de 14 milhões de euros livres de impostos por temporada para ser o novo técnico da Arábia Saudita. Isso equivale a mais ou menos 6 milhões de reais por mês. Repito, livre de toda a carga tributária. E a saideira do giro de notícias contar que a justiça determinou a penhora da Arena do Grêmio. Essa decisão foi anunciada nesta terça-feira pela Justiça do São Paulo, depois que uma série de bancos cobraram 226 milhões de reais pela construção do estádio gremista e pela falta do pagamento. Hora de falar sobre o centro de treinamento do Botafogo. Recapitulando, alguns dias atrás, eu havia contado para vocês, depois de conversar com uma pessoa do Botafogo, que a Estrela Solitária não contrataria jogadores na metade do ano. Os investimentos em reforços não existem, não há mais grana para investir em reforços. Tudo porque esse dinheiro do Botafogo vai ser concentrado na construção de um moderníssimo centro de treinamento. O GE trouxe até fotos e informações desse CT com 19 campos, que vai contar com uma parceria para a construção do Lyon e avaliado em cerca de 150 milhões de reais. O CT é fundamental para que os atletas possam ter uma melhor qualidade no dia a dia de trabalho e também pensando a médio e longo prazo para a utilização de categorias de base. Se você oferece conforto, estrutura e qualidade na preparação dos seus garotos, a tendência é que esses caras cheguem melhores ao time principal. Essa era inclusive uma das reivindicações do Textor, a necessidade de investimento em infraestrutura para o líder do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Vitor Roque, vendido mesmo? É pelo menos o que garante o jornal AS da Espanha. Notícia dessa terça-feira dá conta de que o negócio está sendo fechado em 40 milhões de euros ou 209 milhões de reais. O anúncio só não foi feito
de forma oficial, porque o Barcelona ainda precisa de ajustes no seu elenco. Ele vai precisar negociar atletas para justificar a chegada de alguém custando 40 milhões de euros. Há muita preocupação na Espanha em relação ao fair play financeiro. Foi por causa do fair play que o Barça não conseguiu a contratação de Lionel Messi. Vitor Roque vai assinar um contrato de 5 temporadas. Fui atrás dessa história para conversar com um dirigente do Atlético. A pessoa não confirmou. Já o América, que tem uma participação importante nos direitos econômicos do Vitor Roque, assegura que faltam pequenos detalhes para que o anúncio seja fechado. Ainda sobre o Atlético Paranaense, só para repercutir a informação que vem da Espanha e dá conta de que Renan Lodge quer jogar no Furacão. O Atlético descarta tal possibilidade, até porque o Atlético de Madrid, que é dono dos direitos econômicos do Lodge, pede 20 milhões de euros ou 104 milhões de reais. O Atlético Paranaense não tem essa grana e lembra que recentemente havia contratado o Fernando, que tem jogado como titular, e mais recentemente ainda nos últimos dias fechou com o Lucas Esquivel, que vem da Argentina por 2 milhões de dólares. Hora de falar sobre Bruno Lage. Contei para vocês no vídeo dessa segunda-feira que o técnico português com passagens por Benfica e o Wolverhampton negocia com o pessoal do Atlético Mineiro. Mas o Galo não está mais sozinho nessa parada. O Almeria, da Espanha, que acaba de conseguir escapar do rebaixamento na 17ª posição, a primeira posição fora do Z3, lá na Espanha cai em 3. O Almeria tem a intenção de contratar o Bruno Lage. Essa informação me foi confidenciada por um empresário e confirmada pelo pessoal do Galo. O Atlético já recebeu essa notícia. Importante contar que o Almeria, apesar de ser um clube pequeno do sul da Espanha, foi em 2019 comprado por um sheik árabe, que tem colocado na medida do possível dinheiro. O que o Almeria poderia oferecer em termos de grana para o Bruno Lage? Algo entre 700 e 800 mil reais por mês. O Atlético até outro dia pagava 2 milhões de reais mensais ao Eduardo Cudê. Mais capacidade financeira e um projeto mais ambicioso de protagonismo é o que ele teria no Atlético, ao contrário do que encontraria na Espanha. Resta saber se o Bruno Lage vai dar prioridade a estar em La Liga, competição de muito mais visibilidade do que os torneios no Brasil. Só para completar sobre o Galo, contar que ainda não existe um acordo entre o clube e Eduardo Cudê para rescisão contratual. Esse assunto não vem sendo tocado pelo Rodrigo Caetano. Quem toca essa parte é o Bruno Mussi, que é o CEO do Clube Atlético Mineiro. Bora falar sobre Rony e repercutir informação publicada pelo UOL nas últimas horas. O UOL assegura que o Rony tem sido alvo de sondagens de clubes da Arábia Saudita. Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Rony. Essa pessoa disse que em setembro do ano passado houve o primeiro namoro, que acabou não se transformando em proposta. Mais recentemente, uma pessoa responsável por um dos clubes sauditas disse que viria ao Brasil para assistir a uma série de jogos, em especial as partidas do Rony, pensando na possibilidade de fazer uma proposta. Ainda não há oferta oficial nem ao Palmeiras, nem tampouco aos representantes do jogador. É natural que o Rony desperte atenção. Atleta convocado para a seleção brasileira, titular absoluto do Palmeiras e o mais querido atleta dentro do elenco palmeirense pelo Abel Ferreira. Atual temporada de 29 jogos, 9 gols e 6 assistências. Levei a pergunta para um dirigente do Palmeiras. A pergunta foi: existe alguma chance de o Rony ser vendido? Reparem na resposta, abre aspas. Não tem a menor chance de o Rony sair, porque o Palmeiras não quer vendê-lo, fecha aspas. Essa é uma das prioridades do Abel Ferreira, a manutenção do Rony. Eu havia contado para vocês no vídeo da manhã que em vez de contratar atletas, o Palmeiras vai se dar ao direito de trabalhar para não perder nenhum dos titulares. Se for para negociar, vai tentar negociar o Giovani e o Kevin, que não são peças tão importantes. Mas especificamente em relação ao Rony, a enorme preocupação do Abel Ferreira, que adora o futebol do atleta. Ele acha que é o jogador mais importante do seu elenco e o Palmeiras está assegurando que não pretende fazer negócio pelo jogador. Não pretende não vai fazer negócio pelo jogador. Rony, que renovou, ele teve um aumento salarial no fim do ano passado, passou a ganhar R$1 milhão por mês e estendeu seu vínculo até 2026. A última do Palmeiras, Abel Ferreira não estará na reapresentação do elenco depois do período de folga. Nessa semana, o Palmeiras deu uma semana de folga ao Abel para dar uma descansada, uma relaxada, e o português deve retornar ao Brasil somente na próxima segunda-feira. Para fechar o vídeo, preciso te atualizar sobre uma situação delicada que envolve o meio-atacante Gerson, que já recebia um salário bem alto nos tempos de Flamengo, era assim também no futebol italiano, esteve recentemente na França, voltou ao Flamengo com um salário de R$1 milhão por mês, mas que quase teve seus bens penhorados. Tudo por causa de uma dívida com bancos avaliada em R$1,5 milhão, informação trazida pelo Anselmo Góes. O Gerson, em determinado momento da carreira, saiu pegando empréstimos e não fez a devolução do dinheiro.
Os bancos irritados foram à justiça, que determinou a penhora dos bens. Foi então que o Gerson acabou retirando alguns dos seus investimentos para fazer a quitação desses empréstimos bancários. Bem vergonhoso, né? Um cara com um poder financeiro do Gerson, com uma capacidade de faturamento gigante, salário acima de R$ 1 milhão por mês, dever R$ 1,5 milhão para o banco. Mas cada um sabe aquilo que faz. Só para contextualizar, o pai do Gerson é alguém bastante queimado no meio. Tudo porque ele vendeu a procuração do filho para vários empresários diferentes, fez um verdadeiro leilão e teve empresário muito, mas muito bravo, inclusive ameaçando o pai do Gerson, um caos total. No final das contas, o pai do Gerson assumiu a procuração do atleta e hoje, quem quiser contratar o Gerson precisa conversar com o seu Marcão. E você, o que pensa? Quanto você já deveu para o banco? Chegou a R$ 1,5 milhão? Use o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de compartilhar e de voltar às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!